à igreja de Éfeso, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17 até o versículo 24. Bem, saúdo aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse culto em nossas redes sociais. Aqueles que nos visitam, nós temos por costume de pregar expositivamente a palavra do Senhor. Nós pegamos um livro das Sagradas Escrituras e nós pregamos desde o primeiro capítulo, primeiro versículo, até o último capítulo, o último versículo. Nós estamos fazendo isso nessa carta aos Efésios. Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Efésios 4, versículo 17 até o versículo 24. Todos encontraram? Tem alguém procurando? Dê uma olhadinha do seu lado. Se tiver alguém procurando aí, você ajude. Auxilie essa pessoa. Nos diz assim a palavra inspirada, inerrante e infalível. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Até aqui a leitura do texto. Eu vou convidá-los a fechar os seus olhos, mais uma vez, curvar a nossa cabeça. Temos uma breve palavra de oração nesse instante. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Mais uma vez te bendizemos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que aqui foram entoados, pelas orações, pelo momento de gratidão, momento de oferta. Te agradecemos, ó Deus, também pela leitura da tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Tem misericórdia de cada um daqueles que aqui se encontram, daqueles que nos acompanham também nessa transmissão. Que haja, Deus, total reverência nesse instante. Porque não é a voz de um homem que nós iremos ouvir, mas é a voz de um Deus que é santo, santo e santo. Que não mudou. O mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus do Novo Testamento, é o Deus que está aqui nessa noite. Portanto, nós te pedimos que haja reverência, que haja quebrantamento dos nossos corações nesse instante. Que o teu nome seja glorificado acima de todo nome e que a tua igreja seja edificada nesta noite. É o que nós te pedimos e por tudo mais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Os rios choram. Os rios choram amargamente a partida de Narciso. Os animais rodeiam os rios, as árvores se dobram perante aquelas lágrimas, também de tristeza, e eles amargurados perguntam aos rios: por que você chora, o rio? E o rio declara: eu choro porque partiu Narciso. Narciso se foi. Ele não virá mais aqui contemplar a beleza do rio. Ele não virá mais olhar para nós. E as árvores que se curvam e os animais que se prostram diante da tristeza do rio, indagam ao rio: mas por que você chora, o rio?
Você bem sabia que Narciso vinha olhar para você, não por causa da beleza do rio, mas porque Narciso olhava para você e contemplava o seu próprio rosto no espelho de água. E os rios respondem, sim, eu sei disso, mas é que quando Narciso olhava para mim, percebendo a imagem dele, eu olhava no fundo dos olhos de Narciso e eu percebia a minha imagem. Narciso, como o rio, também eram narcisistas. É desse exemplo que eu contei aos irmãos, de um belo conto chamado Mito de Narciso, que eu queria iniciar essa exposição dessa noite perguntando a você: você conhece alguém que é narcisista? Alguém que é egoísta? É aquele tipo de pessoa que faz planos e projetos para você, mas que na verdade ele está pensando nele. Você conhece alguém narcisista? Que convida você para passear, mas ele está interessado mais no passeio para ele. Que quer que você esteja bem, mas não é por causa de você não, é por causa dele. É aquele tipo de pessoa que talvez você conheça, que diz que ama você, mas é apenas de palavras. O sentimento que ele tem não é um amor para com você, é um amor para com a pessoa dele mesmo. Ele quer o seu bem para que ele esteja bem, não pelo fato de que se preocupa com você, mas que ele se preocupa consigo mesmo. Você conhece alguém narcisista? Certamente nós olhamos para o nosso contexto local, o nosso Brasil, e mais particularmente o nosso Brasil evangélico. Alguns vão dizer que futuramente, o futuro bem próximo, daqui a alguns anos, o Brasil será um dos maiores países evangélicos do mundo, e nós observamos que muitos evangélicos também são narcisistas. Perceba, há um crescimento no número de crentes em nosso país. Segundo o IBGE, afirmou em 2020, alguns anos atrás, que 31% da população brasileira dizia ser crente, evangélica. Isso é o que equivale a cerca de 64 a 65 milhões de evangélicos no Brasil. Mas a pergunta é, se nós temos, na verdade, 65 milhões de evangélicos no Brasil, por que então o Brasil continua do mesmo jeito? Por que o Brasil continua sem diferença alguma? Sem diferença nenhuma. Talvez a resposta seja porque muitos dos evangélicos também são narcisistas. Estão na igreja, frequentam cultos evangélicos, mas não estão preocupados em buscar a face do Senhor, porque eles estão preocupados consigo mesmos. Eles estão até em cultos evangélicos, mas pouco importa os louvores, as orações, menosprezam a pregação da palavra. O que importa para esse tipo de narcisista evangélico é as bênçãos que Deus pode derramar sobre a sua vida. Talvez a resposta para essa indagação, porque nós temos mais de 65 milhões de evangélicos, e alguns já dizem que ultrapassamos o número de 70 milhões de evangélicos no Brasil, e o nosso país não muda, colocando a culpa nos políticos. Ah, pastor, é porque há tanta corrupção no meio político. Mas não se engane, meus irmãos, no meio político também tem evangélicos. Ou talvez você não saiba que existe uma bancada evangélica na Câmara Federal. Talvez a resposta para essa indagação seja o evangelho, entre aspas, que tem sido disseminado em nosso Brasil. Nós temos, por exemplo, o evangelho da prosperidade financeira. Certamente você já ouviu que você deve trazer o seu dízimo, porque ao trazer o dízimo, e alguns inventam até o trízimo, é o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for fiel no dízimo, Deus é obrigado a retribuir bênçãos materiais. Nós temos a teologia da prosperidade, nós temos a teologia da cura física. Essa teologia afirma que se você se encontra doente, é porque você está em pecado. Nós temos a teologia da autoajuda, ou uma linguagem mais coloquial, nós temos o coach, que afirma que você é raridade, que você nasceu para vencer, que você não pode perder de maneira nenhuma. Nós temos a teologia ou o evangelho da vitória,
em que tudo em nossa vida deve ser vitória, vitória, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória. E nós temos também o evangelho do misticismo, em que você vai em alguns ajuntamentos evangélicos, e se você não sentiu nada, se você não ficou arrepiado, se você não marchar, não der glória, se você não falar em línguas estranhas, é porque existe alguma coisa errada em você, não no movimento, mas em você. Ao passo que nós percebemos que a pregação do evangelho da cruz ficou em segundo plano. Ao que nós percebemos que o evangelho do arrependimento ficou em segundo plano, em segundo nível. Não se prega mais sobre levar a cruz, negar a si mesmo. Não se prega mais afirmando que o caminho ainda é apertado. E eu queria dizer a você, o caminho ainda é apertado, é espinhoso, mas ao final dele é caminho de vida. Muitos dos evangélicos preferem caminhar pelo caminho espaçoso, é mais proveitoso, é mais beneficente, traz mais ego ao coração do crente em caminhar, não pelo caminho espinhoso, apertado, não. Nós queremos largo, nós queremos alargar os caminhos. Afinal de contas, todos os caminhos levam a Roma. E alguns crentes dizem, todos os caminhos levam ao céu. Infelizmente, nós estamos diante de uma geração de crentes, em grande parte, que não houve mudança de vida. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa em sua vidinha fútil. Só parou de beber, parou de fumar, mas tem os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, tem o seu nome escrito no rol de membros, vem à igreja, faz parte do culto evangélico, mas a sua vidinha continua fútil, sem brilho, sem mudança, sem novidade de vida, sem regeneração. Não, prefere uma vida mais palatável, andar de mãos dadas com o Senhor e andar de mãos dadas com o mundo. Afinal de contas, para que rejeitar as coisas que o mundo pode ofertar? Na última exposição nós vimos como Paulo tratou dos dons espirituais em que Cristo derramou os dons sobre cada um dos membros da igreja de Cristo Jesus. Nós vimos naquela lista que os irmãos estavam aqui semana passada, nós estamos continuando a nossa série de exposições. Na semana passada nós vimos a lista em que Paulo trata sobre alguns dons espirituais. Capítulo 4, versículo 11. E dessa lista nós dividimos em dois grandes blocos. Uns dons que cessaram, os profetas e apóstolos, e outros dons contemporâneos que ainda existem atualmente em nossas igrejas locais, evangelismo, ou o dom do pastor que é mestre. Nós vimos que a finalidade dos dons derramados por Cristo para a igreja é capacitar o rebanho, é capacitar os crentes para que os crentes possam servir melhor a Cristo e não possam ser levados por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia do inimigo das nossas almas. O propósito e o objetivo dos dons espirituais é para que nós não venhamos a ser homens egoístas. Hoje, queria tratar com os irmãos um tema que é pertinente. O tema da nossa exposição dessa noite é: não vivam como os gentios. E é justamente sobre isso que Paulo vai tratar nesse versículo 17 do capítulo 4, até o versículo do número 24. Perceba, meus irmãos, Paulo vai tratar em primeiro lugar que o verdadeiro evangelho nos chama para um compromisso real, não somente diante da igreja, mas um compromisso real com o dono da igreja, com o cabeça da igreja. O evangelho autêntico, verdadeiro, nos chama para andarmos em novidade de vida. E eu queria convidar os irmãos a olharmos novamente o versículo de número 17, desse capítulo 4. Paulo diz o seguinte, capítulo 4, versículo 17 apenas: isto, portanto, digo, o apóstolo Paulo, e no Senhor testifico, que não andeis
como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Perceba, quando a Bíblia diz ou trata algo relacionado aos gentios, quem são os gentios que a Bíblia trata? E eu preciso da sua atenção nesse instante. Todo aquele que não é judeu é considerado pela palavra de Deus como gentios. Então, se você não é puro sangue judeu, você é um gentio. Entretanto, eu queria chamar a sua atenção preciosa nessa noite para o fato de que Paulo não está tratando aqui sobre raça. Paulo não está dizendo, escrevendo essa carta aos judeus, dizendo aos judeus que não devam andar como os gentios, que não são judeus. Paulo está escrevendo essa carta para uma membresia, da qual o rol de membros era realizado por grande parte pelos gentios. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo a nós, gentios, que nós não devemos pensar, agir, falar e viver como aqueles que não temem ao Senhor. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Paulo está exortando aqui para que os crentes vivam como crentes de verdade e não só nas palavras. Lembra que nós já tratamos isso semana passada, no capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Paulo está, mais uma vez, repetindo ou ratificando aquilo que ele já tinha dito no versículo 1. Em outras palavras, Paulo está dizendo, andem como crentes de verdade. E não somente falem como crentes, mas ajam como crentes. Não como aqueles que não temem ao Senhor. Pelo contrário, que a vossa vida seja uma vida de temor constante diante do Senhor Jesus. Perceba, meus irmãos, Paulo está declarando aqui que nós éramos como aqueles que não temiam ao Senhor. Existe uma vida antes de Jesus e existe uma vida depois que Cristo nos alcança, pela pregação genuína do Evangelho. Quem nós éramos antes? Éramos como gentios. E como são os gentios? Eles não temem ao Senhor. Nós vivíamos uma vida totalmente avessa à palavra do Senhor. Éramos como quem não temiam ao Senhor. Quando Cristo nos alcançou, Paulo está dizendo, não vivam mais como vocês viviam antes. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Você volta um pouquinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segundas Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Versículo 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Há uma só voz, vamos lá? E assim... Os irmãos compreenderam a ordem de Paulo? É clara, como os rios são claros. Em outras palavras, Paulo estava afirmando o seguinte: não vivam mais como Narciso. Não sejam mais narcisistas. Não tenham práticas que vocês tinham antes. Por quê? Porque as coisas velhas passaram. O velho homem passou, a velha mulher passou, o velho homem morreu, eis que tudo se fez novo, é uma nova criatura, é uma nova personalidade, é uma nova mulher, é um novo homem reformado em Cristo Jesus.
Qual é o ponto aqui, meus irmãos? Que eu queria trazer essa exortação para nós nessa noite. A todos nós que aqui estamos e aqueles que nos acompanham. Nós não podemos mais ser o que nós éramos antes. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Você é uma nova criatura. Isso quer dizer, você não pode pensar como pensava antes, você não pode agir como agia antes, você não pode falar como falava antes, você não pode desejar como você desejava antes. Aquele homem morreu. Não vivam como gentios. Todos nós aqui estamos, somos indesculpáveis diante do Senhor Jesus Cristo. Porque nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Que nós devemos ter uma mudança radical e total em nossas vidas. Que nós devemos mudar a nossa forma de pensar. É isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos mais andar de mãos dadas com o pecado. Aquele que furtava, não furte mais, diz a palavra do Senhor. Antes trabalhe para auxiliar outros irmãos. Aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade uns aos outros. Aquele que desejava um mal para o outro, não deseje mais o mal, mas pague o mal com o bem. Nós não podemos ser mais egoístas, só pensarmos somente em nós mesmos. É isso que Paulo está dizendo. Não vivam mais como gentios que são egoístas. Pensem nos demais, pensem em Cristo Jesus. Esse é o propósito último do homem, glorificar a Deus. Quando nós compreendemos isso, a nossa vida passa a ser uma vida transformada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. É um novo coração. O próprio Deus vai falar por meio do profeta Jeremias: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Antes éramos uma coisa, mas quando Cristo nos alcançou, Ele mesmo transformou-nos em outra coisa. Somos nova criatura. Não vivam mais como gentios. Talvez alguém pudesse perguntar: Paulo, como vivem os gentios? E aí eu convido você a voltarmos em Efésios capítulo 4. Vamos ver como vivem os gentios. Capítulo 4. Finalzinho do versículo 17. Não mais andeis como também andam os gentios. Aqui nós poderíamos colocar 2 pontos. Como vivem os gentios? Em primeiro lugar, finalzinho do versículo 17. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Interessante que essa palavra vaidade, ela remete a Eclesiastes. Se você não viu a série, está lá na playlist do canal, o presbítero Cícero pregou o Eclesiastes todo. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas o que seria vaidade? Perceba quando Paulo diz o seguinte: na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo remete aqui a pensamentos vãos. Pensamentos sem sentido. Perceba, todas as vezes que nós somos egoístas e pensamos somente em nós, nos tornamos pessoas vaidosas dos nossos próprios pensamentos. Então, quando as coisas não saem como nós planejamos, quando as coisas não saem quando nós pensamos, nós tornamos nulos em nós mesmos, egoístas.
Primeiro lugar, o gentio ele tem um pensamento vaidoso, vazio. Pensa só em si mesmo. Segundo lugar, versículo 18. Obscurecidos de entendimento. É como se a mente deles estivesse cauterizada. Sabe aquele tipo de pessoa que você fala uma vez, fala duas vezes, você até desenha para ele entender, mas ele não entende. E faz a mesma coisa. É aquela pessoa que faz uma vez, aí você diz, não faz, isso vai dar errado. Aí ele faz duas vezes, você, não faz, isso vai dar errado. Três vezes, aí você diz, não faz, isso vai dar errado, não vai dar certo. Aí ele faz quarta vez e dá errado. Eles estão obscurecidos de entendimento. É você pregar o evangelho do arrependimento e parece que ele ouve de um lado e aquela palavra sai de outro. É porque a mente, o entendimento dele está obscurecido. Ele ouve, mas ele não entende, ele não assimila, ele não aplica a vida dele. Ele acha que tudo que os outros dizem é para outros e nunca para ele. Esse é o tolo. O tolo é aquele que sempre acha que está certo em tudo. E alguém diz o seguinte: nunca discuta com um tolo, você pode ser um tolo também. Você vai falar com um tolo, o tolo diz, não, eu estou certo. E aí você vai mostrar que ele está errado e ele bate no peito, eu estou certo. E aí você fica conversando com um tolo, que se acha certo, e você tentando mostrar a ele que ele está errado. São dois tolos, conversando tolices. Eles estão obscurecidos da mente. Terceira característica de um gentio. Versículo 18. Eles estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eles estão alheios. A palavra alheio no grego é alguém que está distante, é alguém que está disperso. É aquele tipo de pessoa que pensa que nunca vai morrer. É aquele tipo de pessoa que faz e acontece porque pensa que nunca vai prestar contas de nada a ninguém. Ele está alheio, ele não tem a compreensão de que todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus para prestarmos contas a Ele da nossa vida. E não há nada escondido diante dos olhos do Senhor, meu irmão. Você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do seu esposo, você pode esconder do seu irmão, do seu parente, da sua mãe, do seu pai, do pastor, do conselho, mas de Deus ninguém esconde nada. Eles estão alheios. Eis o retrato da igreja evangélica atual. A igreja evangélica, em grande parte, são vaidosos em seus pensamentos. As suas orações e petições são pedindo coisas vãs. Nós temos uma geração que vai diante do Senhor em oração e diz: Senhor, eu quero uma casa, eu quero ficar rico. Coisas vãs. Eu quero ficar rico para invejar ou para matar aquele que estava me invejando de raiva. Porque quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Percebe? A nossa geração gosta de humilhar os outros. Vaidosos. Suas petições são por bênçãos materiais. Eles têm um entendimento obscurecido. Eles não entenderam a vontade de Deus para a vida deles. Muito mais, meus irmãos, do que sermos abençoados com bênçãos materiais nessa terra, muito mais do que ficarmos ricos nessa terra, nós deveríamos pedir ao Senhor: ora vem, Senhor Jesus. Acham que a vontade de Deus é que eles sejam felizes a qualquer custo. E eu já ouvi crente dizendo o seguinte: pastor, o
que importa é ser feliz. Porque Deus quer a minha felicidade. Não tem problema, pastor. Deus vê o que é proibido ver. Deus falar uma mentirinha. O que é uma mentirinha? O importante é ser feliz. O que tem de mais pecadoso nisso, de andar de mãos dadas com o pensamento do mundo, pastor? Deus quer que a gente seja feliz. Afinal de contas, Deus é amor, não é? Deus é amor, mas Deus também é a justiça. Os gentios tinham as suas religiões pagãs, mas eles estavam alheios à vida de Deus. Presta atenção aqui. Quase 9. Perceba essa pesquisa. Quase 9 de cada 10 brasileiros dizem acreditar em Deus. Se você for evangelizar alguém que não é crente, e você for entregar um panfleto, ele vai dizer: eu não sou filho de Deus, não preciso não, eu sou filho de Deus. De 10 brasileiros, 9 dizem que acreditam em Deus. E dizem que são filhos de Deus. Percebe? Estão alheios à vida de Deus. A pergunta é: que Deus eles acreditam? Que tipo de Deus é esse? Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, versículo 19, vai trazer uma exortação a todos esses que têm pensamento de que todo mundo é filho de Deus. Perceba, Tiago capítulo 2, versículo 19. Crês tu, presta atenção, por gentileza. Crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. E tremem, aliás. E tem muito crente que não temem nem tremem diante de Deus. Estão na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Vai prestar contas a Deus. Mas Deus, eu não sabia. Sabia. Você estava lá, você ouviu. Arrependa-se. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. É tempo, meu irmão, de arrepender-se dos seus pecados. É tempo de deixar essa vida de gentio que não temem ao Senhor. Mas eu sou filho de Deus, mas eu amo a Deus. Mas você vive dessa forma? Com os pensamentos, como diz Paulo, na vaidade dos pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheio à vida de Deus. Você não é filho de Deus. Você está mentindo a você mesmo. Você está se auto-enganando. Você está como as árvores e os animais, pensando que os rios estavam chorando por causa da partida de Narciso. Os rios estavam chorando porque os rios também eram narcisistas. Você é um narcisista, arrependa-se. Qual a consequência de uma vida como essa? Versículo 19. Olha o que Paulo diz. Os quais, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude que nós vimos, versículo 17 e o versículo 18, versículo 19, os quais, esse tipo de gente, esse tipo de pessoa, tendo se tornado insensíveis, olha a consequência, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impurezas. Perceba a consequência. E o homem não mudou. Você percebeu no versículo 19? O homem continua sendo o mesmo devasso de antes. De antes quando, pastor? A história da queda. De Gênesis capítulo 3. O homem que quer ser
como Deus, que pensa que ele pode governar a sua própria vida. Que é isso, pastor? Quem manda em mim sou eu. Você está enganando a você mesmo. Você não manda em você. Tolo. Basta um vírus entrar nas suas veias respiratórias para levar você à morte. Percebe a consequência? O homem se entregando com avidez. Essa palavra com avidez é com desejo pecaminoso, desenfreado. Sabe quando você está com muita fome e você vê um prato de um alimento que você gosta muito, que está ali na mesa só esperando você, você vai com avidez naquele alimento. Assim são gentios que estão alheios da vida de Deus, que pensam que não vão prestar contas a Deus. Eles estão com avidez em sua vida medíocre. A história se repete. Lembra de Gênesis capítulo 4? O primeiro assassinato, o primeiro homicídio. Caim, que mata o seu irmão por causa da inveja. Porque Deus recebeu, aceitou o ofertante e Deus aceitou a oferta. E Deus não aceitou o ofertante, que era Caim. Caim, por inveja, matou o seu irmão. A história se repete na Torre de Babel. A maldade do homem trazendo o juízo de Deus por meio do dilúvio. A história se repete com Sodoma e Gomorra, com a idolatria do povo de Israel no livro de Juízes. A história se repete com os homens se entregando à dissolução para com avidez, com pressa, com rapidez, cometerem toda sorte de impurezas. Paulo diz o seguinte: não sejam como vocês eram antes. Não sejam como gentios. Versículo 20. E o versículo 21. O que aconteceu conosco nesse meio termo? Paulo disse que nós não devemos ser como gentios, e algo ocorreu em nossas vidas, versículo 20 ao versículo 21. Mas, versículo 20, não foi assim que aprendestes a Cristo. Versículo 21, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo exorta esses irmãos de que eles não aprenderam esse tipo de atitudes com Cristo Jesus. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. É a nossa realidade. O que nós vemos aqui? Paulo dizendo o seguinte: vocês ouviram o verdadeiro evangelho. Vocês não ouviram sopa rala. Vocês ouviram e foram nutridos no verdadeiro leite espiritual. Vocês foram alimentados com a palavra de Cristo. O que eles tiveram, em outras palavras? Eles tiveram pastores, mestres, que ensinaram e que confrontaram esses irmãos no caminho da verdade. Aí Paulo diz o seguinte, versículo 21, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Eles foram capacitados na doutrina, mas Paulo diz o seguinte: se é que vocês estão praticando o que vocês aprenderam e ouviram de Cristo Jesus. Você percebe que Paulo está chamando aqui
a igreja? A prática. O que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que Tiago já havia dito posteriormente. Não sejam ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Eu vou dizer algo a você nessa noite. A sua vinda aqui, ela será inútil se você não praticar o que você ouviu. É melhor que você estivesse em casa. Pastor, perdi meu tempo? Não. Agora você é indesculpável diante do Senhor. Você sabe o que tem que ser feito. Faça. Se é que de fato vocês ouviram e nele fostes instruídos. Olha a autoridade do pastor mestre. Ele instrui a igreja para que a igreja ouça a instrução e pratique essa instrução. Não sejam mais como os demais. Se vocês ouviram o verdadeiro evangelho e se vocês estão praticando o que vocês ouviram, certamente não irão mais praticar o que vocês praticavam antes. É isso que Paulo diz. Eu ouvi, pastor. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não quero fazer. É inútil. Você continua sendo gentil. Alguém que não teme ao Senhor e vai prestar contas a Deus naquele grande dia, assim como todos nós. Entretanto, porém, todavia, nós temos a Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aquele que diz, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos. Senhor, Senhor, em teu nome. Não estávamos no culto, lá naquela igreja lá, que eu esqueci até o nome. Senhor, Senhor, nós não expulsamos os demônios, não profetizamos. E ouvirão abertamente de Cristo, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, meu nome estava lá naquela igreja, com um rol de membros. Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos. Se é que vocês ouviram e praticaram a verdade em Jesus. Não adianta, meus irmãos, termos 70 milhões de evangélicos no Brasil e não há mudança em nosso país. A mudança deve começar em nós, com os nossos relacionamentos. A mudança deve começar em nós, da forma como nós tratamos uns aos outros. A mudança deve começar em nós, a forma como nós buscamos ao Senhor, tememos o Senhor, trememos diante do Senhor, em reverência, em amor, em zelo, em obediência, em fidelidade à sua palavra. Deve começar a transformação em nós, cada um de nós. Em arrependimento todos os dias, constantemente, buscarmos a presença do Senhor, a poderosa mão de Deus e nos humilharmos diante dEle. Isso deve começar em cada um de nós, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa família, aonde o Senhor nos levar, em nossa escola, na universidade. Aonde o Senhor nos levar, isso deve começar em nós, em nossas redes sociais, uma mudança drástica e total em nossas vidas. Se é que vocês ouviram e aprenderam e praticaram a verdade em Jesus. Não queremos um cristianismo, como afirmou C.S. Lewis, água com açúcar. Não queremos. O cristianismo deve ser puro e simples, verdadeiro, autêntico. Como devemos ser então? Como deve ser a nossa vida? Perceba, éramos como gentios, que não temíamos a Deus. Ouvimos a instrução, a pregação do Evangelho. Ouvimos a exposição das Sagradas Escrituras, fomos instruídos na verdade, que é Cristo Jesus. Esse é o ponto alto, é o ponto central, é Cristo Jesus. Preste atenção, por gentileza, o centro do culto é Jesus. Se você foi convidado
a uma reunião dita evangélica, a um culto dito evangélico, onde se canta, se ora, se prega, outra pessoa que não Jesus pode ir embora. Vá o mais rápido possível. Vai fazer mal para a sua alma e fará mal à sua família. O centro do culto não é você. O centro do culto não é o pastor, não é o pregador. O centro do culto é Jesus. E onde Jesus não é pregado, não existe igreja. Hoje nós temos o estrelismo dentro de igrejas evangélicas. Pastor fulano de tal vem pregar no culto domingo, a igreja enche. Mas é o pastor de casa, né? É um presbítero. Ah, hoje eu não vou não, o pastor não está. Está em Fagundes, vou hoje não. O pastor está de férias. Ah, então eu vou tirar minhas férias junto com a do pastor. Quando o pastor voltar, aí eu volto das minhas férias também. E vou passar as minhas férias em casa. Já que o pastor não vai, está de férias, então minhas férias vai ser em casa também. Vou ficar em casa assistindo, acompanhando, para vergonha nossa. Por isso que o Brasil está na situação que está. Um empresário disse certa vez, em uma reportagem, eu percebi que no final do mês, as contas não batiam na minha loja. Estava entrando certo valor, mas ao final do mês eu recebia um valor a menos, alguma coisa estava acontecendo, e ele colocou câmeras no caixa da sua loja. E no caixa da sua loja trabalhava uma moça que era espírita e uma moça que era evangélica. E ele observou pelas câmeras que a evangélica estava subtraindo valores do caixa. Sabe o que ele fez? Demitiu ela e disse na reportagem: eu nunca mais irei contratar os crentes para trabalhar na minha loja. Mas pastor, o senhor está generalizando? Não. Eu trabalhei em algumas empresas e os crentes eram o que davam mais trabalho. Chegava atrasado, queria sair cedo, antes do horário já estava no ponto. Colocava atestado, sem estar enfermo, só para não ir trabalhar. Aí você observa um certo grupinho de pessoas, conversando aquelas conversas tolas, de vídeos que não levam a lugar algum. Aí chega um crente, aí você ouve de longe: eita, vamos parar, porque chegou o crente fulano e tal. Aí outro diz: um crente? Esse daí é crente? Eu não quero ser crente igual a ele. Crente fofoqueiro, maledicente. Não ouviu de Jesus. Por quê? Porque quando nós ouvimos de Jesus, há uma transformação em nós. Olha o que diz o versículo 22 ao versículo 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência. Essa palavra significa desejos malignos, desejo do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que nós devemos fazer? Paulo traz uma ilustração muito clara aos nossos olhos, porque nós praticamos isso todos os dias. Você chega suado, sujo, cansado do seu trabalho. Quando você chega na sua residência, na sua casa, você tira aquelas vestes suadas. Você vai, como diz no versículo 22, ele vai despojar, vai retirar aquelas vestes, vai tomar um banho, se renovar, e aí vai revestir-se de uma roupa limpa.
É basicamente isso que Paulo está dizendo nesses 3 versículos. Vos despojeis do velho homem, ou seja, retirem de vocês toda a prática que vocês tinham antes, daquele velho homem, tirem de vocês. Versículo 23, renoveis, sejam renovados pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que é quem purifica o homem, que é quem santifica o homem. Ouvimos a pregação, e aí vem o versículo 24, vos revistais do novo homem. Tirar o velho, se limpar pela palavra de Deus e se revestir do novo homem. É a nova criatura em Cristo Jesus. Mas quando nós devemos fazer isso? Todos os dias. Todos os dias. Nós devemos retirar de nós o velho homem. Martinho Lutero afirmou certa vez o seguinte: eu pensei que no batismo o velho homem tinha morrido, mas eu descobri que ele se renova cada dia dentro do meu coração. O que ele quis dizer? Todos os dias os desejos malignos tentam entrar em nosso coração. Todos os dias a gente peca. Todos os dias. Para a tristeza nossa. Por isso que todos os dias nós precisamos meditar na lei do Senhor e sermos por sua lei renovados todos os dias. Para que quando o desejo maligno vier e nós estivermos limpos com a palavra, nós possamos rejeitar a concupiscência do engano. Quando nós quisermos, sabe aquela mentirinha? É só uma mentirinha, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. Deus está vendo, Deus está ouvindo. E aí quando você pensa, eu vou falar essa mentirinha porque ninguém vai ficar sabendo, aí o Espírito Santo renova a sua mente e diz, é pecado. Não mintais. Aí você é revestido com o novo homem e não mente. Guarde isso no seu coração. Não tenha pena do velho homem. Tadinho, pastor. Mal bichinho. Fazia mal a ninguém. Só mentia. Sabe esse tipo de pecadinho. Quando o velho homem quiser tomar o lugar, e aí você usa o ditado popular, eu não levo o desaforo para casa. Esse é o velho homem querendo entrar novamente e agir. Quem ele pensa que é para falar comigo nesse tom de voz? Eu vou falar mais alto ainda, porque eu não levo desaforo para casa. Eu sou mesmo uma mulher de pavio curto, pastor. Isso é o velho homem. Quando o velho homem quiser voltar, medite na palavra. Seja renovado pela palavra e se revistais do novo homem. Não tenha pena do velho homem, porque ele não tem pena de você. Pastor, alguns dizem, mas a carne é fraca. Então fortaleça com o Espírito Santo. Se fortaleça com a palavra do Senhor. Tenha o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Volte um livro. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20.
Está aqui um texto para você guardar, para quando o velho homem quiser assumir o controle. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Quando os desejos malignos quiserem tomar o controle. Logo, já não sou eu quem, mas, meu irmão, se você falar dessa maneira, o velho homem vai vencer. Vamos ler todos juntos, versículo 20. Com a voz do novo homem. Quando o velho homem quiser tomar o controle, aí o novo homem vai ler versículo 20, capítulo 2 de Gálatas. Vamos lá? Logo, e esse viver, vivo, que me amou e a si mesmo. Essa é a resposta que você vai dar ao velho homem. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É necessário nascer de novo. Permita-me concluir nessa noite. Algumas aplicações, já queria convidar os irmãos do louvor. Nós vamos entoar um cântico. Primeira aplicação que eu queria fazer, eu queria que você prestasse atenção aqui, enquanto os irmãos se organizam aqui. Primeira aplicação para cada um. Como você se encontra aqui nessa noite? As suas atitudes são atitudes de alguém que nasceu de novo? Ou ainda são atitudes do velho homem? A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Que você possa fazer essa reflexão nesse instante. Como você se encontra aqui? Você é um crente de verdade? Ou é mais um na estatística? Você nasceu de novo? Ou você é como Narciso? A culpa não foi de Narciso. A culpa foi da mãe de Narciso. Narciso era uma criança muito bela. E a mãe de Narciso tinha medo de que as moças se casassem com Narciso e levassem o seu filho bonito. Então o que ela fez? Ela consultou um cego. E perguntou àquele deficiente visual: me diga um jeito, uma maneira, que eu fique com Narciso para sempre. Me diga uma forma com que ninguém se case com Narciso e leve o meu filho mais bonito. E aquele homem cego disse: se você quer ficar com seu filho para sempre, nunca permita que Narciso se olhe no espelho. Porque no dia que ele se olhar no espelho, ele vai ver que ele é bonito. E ele vai se enamorar das jovens. E vai embora e vai deixar você. Narciso cresceu, ficou homem, idoso. E ele saiu perambulando pelas cidades, até chegar a uma mata, tomar água no rio. E ao se debruçar no rio para tomar água, ele viu o rosto dele. E ele viu quão belo ele era. Todos os dias Narciso ia para os rios para tomar água no rio e olhar o seu rosto. Essa é a cena de muitos evangélicos no nosso Brasil. Estão na igreja contemplando somente o seu rosto belo. E olhando para o rosto e dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Existe alguém mais inteligente do que eu? Não, meus irmãos. O Senhor não nos chamou para ser narcisista. O Senhor nos chamou para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Corra para Cristo.
se apegue a Cristo e seja renovado por essa palavra nessa noite. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor.